programa Saúde Total tem o patrocínio, em nossa clínica, sua saúde vem em primeiro lugar. Instituto Acerte. Compromisso com o seu bem-estar. Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha neste domingão. Chama a família, vem pra cá. Está no ar o programa Saúde Total, o seu semanário que fala sobre o nosso bem mais precioso, que é a nossa saúde. E boa noite a você que nos acompanha na quarta-feira, na reprise nossa aqui às 10 horas da noite. O programa Saúde Total de hoje vai falar sobre um assunto que tem ganhado as manchetes dos jornais, um assunto que tem causado também uma certa polêmica, né? E nós vamos discutir, gerado além também muitas dúvidas na sociedade, que é o uso de medicamentos para emagrecer, especialmente as chamadas canetas emagrecedoras. Você tem acompanhado aí nos últimos 4 anos, mais ou menos, toda essa corrida às farmácias das pessoas em procura dessas canetas para perda de peso. Esses remédios que eles foram criados originalmente para o tratamento às diabetes, mas tem sido muito usado. Nós vamos falar sobre mitos, verdades, vamos falar também sobre o controle a respeito dessa medicação, sobre os riscos também da automedicação e, obviamente, esclarecer as dúvidas aqui dos nossos telespectadores. Para isso, nós convidamos aqui o médico, o doutor Idelson Neto. Doutor Idelson, muito obrigado pela sua participação aqui. Prazer, todo meu estar aqui com vocês. Esclarecer aqui as dúvidas dos nossos telespectadores. Vamos conversar sobre esse assunto que está lá em cima, né? Tá certo. E comigo, como sempre, você já sabe, né? Ele que é a autoridade no assunto, doutor Wesley Medeiros, boa tarde. Boa tarde, meus queridos amigos aí, telespectadores do Saúde Total aqui na capital. Estamos aí mais um domingo, reprise às quartas, tratando de um assunto, como sempre, todos os assuntos aqui são de grande importância. Mas é claro, né, Bruno? Você, meu amigo aqui de bancada que é jornalista, sabe, é o especialista em informação, exatamente. É ele, né? Eu sou em saúde e ele em informação, por isso tá dando certo, né, Bruno? Exatamente. Nosso programa, graças a Deus, muita audiência, muito obrigado aí a vocês. E nós trouxemos esse grande assunto aí, que é a questão do emagrecimento. A gente sempre falava, e ainda fala, o pessoal chegava para nós nos consultórios, né, falava que doutor, arruma um remedinho para emagrecer, tem remédio para emagrecer? A gente sempre falava, doutor Idelson, que não tem, não existe, né? Mas um dia ia existir. Um dia chegaria. Um dia chegaria, e chegou. Agora que estamos aí, que ele chegou, nós vamos aí tratar sobre esse assunto. Nós escolhemos esse mês, né, de junho para tratar desse assunto, porque finalzinho de maio, né, a gente teve um adiantamento, né? Vamos falar aí mais para frente do Mounjaro. O Mounjaro era para ser lançado agora em junho, mas já em maio já começou, teve filas na farmácia, mas, contudo, porém, todavia, nós vamos fazer esses 3 programas aqui falando sobre esse tema e trouxemos o meu grande amigo Idelson, né? Prazer. Para estar junto comigo, trabalhou aí comigo, muito trabalha, é um parceiro grande que nós temos aí. Grande amigo. E está aí, né, com essa tarefa aí na parte de emagrecimento. Então vamos começar, Idelson, falando sobre obesidade. O que é a obesidade? Quais que é a obesidade? O que ela traz? O que é sobrepeso, né? Porque agora a gente teve uma notícia recente que nos preocupou bastante, que é a epidemia que nós vamos ter, pandemia, na verdade, né? De obesidade. Pandemia de obesidade e questão de saúde mental, que são temas que a gente trata muito aqui no programa, nos adolescentes. E que as duas andam coladas. Então fala um pouquinho para nós de obesidade, doutor. É um prazer estar aqui, né? Então vamos lá. A obesidade, ela já vem crescendo, né, há anos atrás, e ela é realmente hoje um problema da segurança de saúde. A OMS já classifica 1 bilhão de obesos no mundo, só para vocês terem noção. Só que no Brasil, 60% da população tem sobrepeso e é obesa. E é como o Wesley falou, você tem uma ligação entre a obesidade e problemas de saúde mental. Porque geralmente as pessoas que têm sobrepeso ou obesos, eles não se sentem bem consigo mesmo. Eles não se sentem bem com o seu bem-estar, com a sua estética. E a obesidade, ela não é somente por estética. Às vezes a pessoa acha o emagrecer, fala assim, nossa, mas é por estética, doutor? Não. Obesidade tem CID, o doutor Wesley sabe, ela é considerada doença e doença crônica. O que é uma doença crônica? Para vocês que geralmente esquecem. Hipertensão, diabetes,
psiquiatria, que é a ansiedade, depressão, são doenças crônicas. A obesidade é uma doença crônica. Então, a gente deixar bem destacado, a gente sempre fala, né, quando a gente fazia ambulatório de cardiologia, né, a gente tem as doenças cardiovasculares com um aumento... Síndrome metabólica. Síndrome metabólica com um aumento significativo em risco cardiovascular nos pacientes obesos, né? Então, a gente sempre colocou isso, né, Bruno? Sim. Obesidade, né? O próprio sobrepeso já, O próprio né? sobrepeso hoje em dia já leva ao risco. É uma doença crônica, como o doutor disse, e eu digo mais, sempre falava isso para os pacientes, é uma doença grave. Grave. E- Os pacientes, o que a população não entende? Que às vezes você tem a pressão alta e tem a diabetes, tem às vezes a resistência insulínica, né? Por causa da obesidade. Se você começa a tratar essa obesidade, primeiramente, às vezes você não cai numa medicação. Então o básico, a base ali seria tratar a obesidade primeiro, para posteriormente ir no fator cardiológico, né? No fator da glicemia, da diabetes. Mas aí as pessoas, doutor Idelson, costumam, aliás, ir pelo caminho mais fácil, né? Essa caneta, ela é milagrosa, por acaso, doutor Idelson? Pois é. Poderia falar que era milagrosa? Ela tem um nome, né? Eu vou falar principalmente do quê? Do Mounjaro Tisapartida. Porque ela foi aprovada em 2021 pela FDA lá nos Estados Unidos, que é como se fosse nossa Anvisa aqui. Para o quê? Para fazer a bariátrica sem corte. Ela realmente leva uma perda de peso significativa. Mais de 25% a mais que o Ozempic. Só que tem um problema. Qual é o problema? Do que adianta você ter uma Ferrari na sua mão se você não tem quem te auxiliar, né? Por isso que a Anvisa agora, graças a Deus, depois de muito tempo, sabe, aprovou a lei para a gente começar a só divulgar isso, ou prescrever com as receitas controladas. Porque estava virando um descaso. Sim, então a gente percebeu aí nos últimos tempos, né, quando as pesquisas começaram, como o doutor falou, nós percebemos que já havia essa procura, que agora eu tô falando, todo mundo sempre quis um remedinho para emagrecer, nunca tinha, mas um dia ele ia chegar, chegou. Então, quando a gente ficou sabendo do Ozempic, né, vamos falar um pouco do Ozempic também. Foi a primeira, foi a primeira, né? Na verdade, posso fazer um retrospecto? Pode, à vontade. Sibutramina, ótimo, anorexismo foi usado. A gente teve também um Contrave, até hoje é usado também para pacientes que têm compulsão, né, que é a forma de bupropiona junto com naltrexona. Muitos pacientes que vão ver isso aí vai lembrar. Saxenda é também um anorexígeno também, que muitas pessoas utilizaram. Aí chegou qual? O Ozempic e o Wegovy, que é da mesma molécula, mesma família. E aí chegamos no Mounjaro. Para posteriormente, ainda tem muito mais, tá? Sim. Tem muito mais, tem Agora, muita coisa para vir. Agora, doutor Idelson, o que eu acho que é importante aqui a gente destacar aqui no Saúde Total para quem está nos assistindo, né? Esses remédios chegaram, eu acredito que, né, eles vieram para ajudar as pessoas nessa doença que é a obesidade. O doutor Idelson deixou isso muito claro, né? Não é só questão de estética, é questão de saúde, é prevenção de doenças cardiovasculares, entre outras. Agora, sim, quem pode usar, quando usar, de que forma utilizar? É só correr lá e ir na farmácia, aplicar e pronto, acabou, vou ficar magrinho. Perfeito. O que precisa vir acompanhado disso? Perfeito, vamos lá. Doutor, é só ir na farmácia, pegar e usar? Não, não é. Por quê? Igual eu falei. Da mesma forma que agora você tem um acesso muito fácil, existe um problema de você usar uma medicação dessa, né, de forma indiscriminada. Primeiro que você vai ter quase todos os efeitos colaterais que essa medicação pode ter. Quais? Que são o quê? Você tem náuseas intensas, o paciente pode ter gastoparesia, que é tipo uma parada do trâmite intestinal. Ele pode ter também, às vezes, aumento de, são enzimas, né? Nossa parte hepática. O Dr. Wesley sabe muito bem sobre isso. E ele pode até ter tonturas, quadros hipoglicêmicos também. Então, é igual eu falei, não adianta nada você não saber pilotar uma Ferrari, né? Além disso, a perda de peso, ela vai acontecer, realmente. Você vai ter a perda de peso, mas do que adianta você ter a perda de peso se você vai ter todo o reganho posteriormente, se você não tem um acompanhamento? E não perde só peso, não para por aí. Qual o motivo da paciente, às vezes, usar sozinho, não perder só peso? Perde massa muscular. E eu falo, massa muscular é patrimônio. Não adianta nada você ser um obeso, perdeu peso e ficou sarcopênico. O que é sarcopenia? Falta de musculatura. Então, isso é um parâmetro para a gente dar uma segurada. É para todo mundo, doutor? Não.
igual o Dr. Wesley pontuou para a gente, sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2 e grau 3, que foram todos os estudos que foram mostrados foram para esse tipo de paciente. E os diabéticos, né? Só que ainda como um tratamento caro para diabético, né? E ele, qual o efeito na diabetes, do paciente diabético? Qual o efeito que ele faz? Porque, como você me colocou, né? Para diabetes, só que é caro, mas ele é melhor que os tratamentos tradicionais no paciente diabético? Pronto. Ele não é melhor do que os tratamentos tradicionais, porque a gente sabe que os tratamentos hoje, a metformina ainda é um grande aliado, ótimo tratamento de diabetes, né? Primeira linha. Só que como é que ele é bom para diabetes? Porque como ele atua em duas linhas, ele atua tanto no GLP-1 e GIP. Então, pro diabético, esse fator do GIP, que ele queima gordura marrom, vai ajudar o diabético. Então, a redução da insulina, né, a resistência insulínica também diminui. Então, isso ajuda também. Certo. Você falou aí dos efeitos colaterais, né? Então, assim, vamos diferenciar aí. Hoje a gente sabe, né, que o Mounjaro tá em alta, né? O Ozempic mexeu com a balança comercial de um país, né? O Ozempic, que é a Suécia, né? E aí teve aquele boom, aí agora tem o concorrente, então até a questão econômica está aí em jogo. Mas eu queria saber de efeitos colaterais, que é uma das coisas que... Um contra o outro? Isso, um contra o outro. Pronto, vamos lá. Porque você falou vômitos... Porque a adesão do Mounjaro foi maior, Dr. Wesley. Porque o Mounjaro, ele não causa a famosa paresia, ele não causa a sensação de estar cansado e fadigado que o paciente tinha com o Ozempic. O Ozempic, como ele é uma molécula única, né, ele só atua em uma via do nosso corpo. Então isso causava, o paciente ficava como, vocês vão lembrar, quem já usou vai lembrar, ficava parecendo que tinha dores, ficava parecendo cansado, né, por mais que perdia peso, mas parece que estava faltando alguma coisa. O Mounjaro não, por ele atuar em duas vias, igual eu te falei, por ele ter queima, fazer um termogênese, ele não dá a sensação de cansaço ao paciente, ele dá uma sensação de bem-estar. E o paciente acaba conseguindo o quê? Aumentando a quantidade de treinos, fazendo suas tarefas em casa. Então, esse é um grande diferencial. Excelente. Então, a gente pode dizer que ele é superior ao outro, sem querer fazer propaganda, tá, gente? Aqui a gente não tá, mas é porque a gente tem que dar os nomes, informação, né? Para quem tá aí em casa saber, né, de fato, né? Estava lendo um estudo hoje e fizeram o comparativo, né, porque a gente sempre tem que se atualizando por informação, né, uma revista chamada JAMA, e realmente ele é superior. Ele é superior ao irmão dele, né, que seria o Ozempic, né? Ozempic. E, agora eu falei, chama-se bariátrica sem corte, mas você precisa ter o acompanhamento médico. Agora, você falou que ele queima gordura, a gordura marrom, gordura mesmo, a gordura marrom, mas ele também causa a diminuição da massa magra. Como que é isso? O que é? No nosso corpo, né, a gente faz uma troca, geralmente de gordura, né, que é os lipídios, por massa muscular. Isso é um princípio que a gente faz na academia. Quando você está usando a medicação para você perder o peso, a gente não quer que o paciente perca o quê? Massa muscular, porque isso é ruim. O músculo, ele é o patrimônio do seu corpo. O músculo, ele garante que, às vezes, quando você é internado, você tem algo para suprir, não só as medicações, certo? Então, se eu uso o Mounjaro, né, que é a tizepartida, e eu começo a perder sem orientação do médico, sem ter uma proteína, ingesta boa, sem eu fazer uma atividade física correta, eu começo a queimar músculo também. E o músculo seria, na casa aqui, ele seria o último que era para estar sendo perdido. E a consequência disso? Consequência disso, você ter sarcopenia, você ficar com diapenia, que é fraqueza, é o paciente se sentir, como é que eu posso dizer, sabe aquele, que não é obeso, mas é aquele murchento, bem, que você olha para ele e fala assim, rapaz, você está muito fino. Só que ele vai começar a sentir dores por aquilo, porque ele não fez a troca correta. Certo. Nós vamos agora para o nosso rápido intervalo, né, Bruno? E vamos continuar com o tempo. Você vê que o tempo passa rápido quando o assunto é importante e bom, né? Que a gente está tentando aí fazer com o intuito do nosso programa Saúde Total na Capital, que é levar informação de qualidade no bem mais precioso que nós temos na vida, que é saúde. Até breve. Cuidar da sua saúde é nossa missão. Desde 2023, o Instituto Acerte
transforma vidas com um atendimento humanizado e excelência. Nossa equipe de especialistas renomados oferece serviços em cardiologia, reumatologia, psicologia e muito mais. Além disso, levamos informação de qualidade e consultoria para o setor público e privado. Instituto Acerte. Compromisso com o seu bem-estar. Estamos de volta com Saúde Total e hoje recebendo aqui em nossos estúdios o Dr. Idelson Neto. Ele que é médico formado pela Universidade Serra dos Órgãos em Teresópolis, Rio de Janeiro, pós-graduado em hormônios pela Faculdade de São Marcos do Rio Grande do Sul e pós-graduado em nutrologia, emagrecimento moderno, lipidema e terapias hormonais. Nós que estamos falando a respeito dos remédios emagrecedores com ênfase nas canetinhas, nessas canetas emagrecedoras que tomaram conta dos noticiários, das manchetes, uma corrida desenfreada às farmácias, e a gente está falando exatamente sobre cautela, quando utilizar, como, de que forma. O doutor Idelson já estava explicando isso para a gente aqui no primeiro bloco e a gente continua aqui falando sobre esse assunto, não é mesmo, doutor Wesley? Isso mesmo, estamos fazendo um breve resumo, começamos aí falando de obesidade, certo? E falando das canetas emagrecedoras, que é o tema aí do mês de junho, quase todo, né? Exato. Por que escolhemos isso? Porque é um assunto importantíssimo, né? A gente viu aí filas de pessoas querendo o remédio na farmácia. Então hoje nós nos propomos aqui com o Dr. Idelson fazer esse primeiro embate aí, né? Esse primeiro embate na informação de qualidade, para que nós possamos saber realmente quem é que precisa, quem não precisa, os efeitos colaterais. E foi justamente agora, né, no final do primeiro bloco, nós tratamos do efeito colateral, principalmente do Mounjaro, os dois, né, doutor? Os dois. Faz perder massa muscular. E a gente queria aprofundar um pouco mais, porque assim, isso é motivo de vários temas na internet, pessoas sérias que falam sobre o assunto, como nós aqui, por isso nós estamos aqui na TV, né, com autoridade, trazendo pessoas com autoridade no assunto, para que você, telespectador, entenda bem. Então, assim, a perda de massa muscular, certo? Como eu conseguiria evitar, né? Que até o pessoal ficou famoso, eu sempre confundo, eu sou fã delas há muitos anos, desde quando elas começaram, sou fãzaço delas, mas eu sempre confundo as duas, nunca aprendi o nome das duas, né? Da Maiara e da Maraísa, que tem uma que o pessoal fala que foi o Mounjaro, que perdeu massa muscular. Tem como evitar isso? Tem como a gente ter um planejamento para que não ocorra isso? Tem. Você falando isso, Wesley, a gente volta naquela tecla que é o quê? O acompanhamento. A gente precisa ter o acompanhamento. Você tendo um profissional nisso, né, ele vai te ajudar nisso. De qual forma, doutor? A gente montando estratégias na parte da dieta, na parte também da academia, né, junto com o personal. Então a gente alinha o quê? Vamos botar aqui, base, dieta, alimentação, aumento de proteínas, carboidrato no horário certo, treinamento, atividade física. Eu falo para meus pacientes que a atividade física não é a que você gosta, né? Não é a que você quer fazer, é a que você gosta. Tem atividade física para todo mundo, só que você tem que fazer a atividade física para você garantir esse músculo também. Além disso, recuperação no sono. Por incrível que pareça, horas de sono garantem recuperação muscular. Pessoas que dormem menos, eles têm menos recuperação muscular, além de causar problemas também, né, de estresse, tá? Ansiedade, o que piora a sua recuperação. É o tripé, né, doutor Wesley, que você sempre sempre traz faz, aqui, que a gente traga. sempre traz no programa, que é alimentação, atividade física e qualidade de sono. É o básico bem feito. Exatamente. Agora você falou sobre uma situação. Atividade física, se a pessoa gosta de uma corrida, se a pessoa gosta de praticar um esporte, uma natação, mas eu queria focar numa situação. A musculação É obrigatória? Isso, ela é obrigatória porque... Brunão, vou te falar a verdade. Né? Você fala assim, doutor, se eu chego um paciente de obesidade, vamos botar uma obesidade grau 2, um paciente ali que está nas suas casas de 120 quilos, e ele não consegue por causa de dores. Eu, doutor Idelson, no meu consultório hoje, exijo que ele faça musculação inicialmente? Não exijo. Por que eu não exijo?
Porque a medicação em si, no começo, ela vai fazer o trabalho dela, que é fazer ele perder o peso sem essa atividade física. Mas, posteriormente, isso é inegociável, entendeu? Então, tem como, doutor, eu não fazer atividade física no início? Tem. Mas a atividade física é o quê? Inegociável. Uma hora você tem que fazer. Por quê? É para a sua saúde. E questão da força do remédio, né? Da pujança que ele tem hoje, né? E o seu principal efeito colateral é a perda de massa muscular. Então, sim, eu vou voltar para ficar bem claro lá para o nosso telespectador. Musculação, então, menos hora ou mais hora vai ser obrigatório. Vai ser obrigatório. Você gostando, eu estou perguntando isso gostando, até para o consumo interno. Eu não gostava de musculação. Aí teve uma época que eu comecei a gostar. Mas assim, então eu já vivi isso. Então, mesmo você gostando ou não gostando, tem que fazer. Se você for usar as canetas, o ideal é que em momento certo, orientado pelo médico, tem que fazer musculação. Tem que fazer. Quando a gente fala musculação, eu vou deixar mais aberto para o pessoal entender. Quando a gente fala musculação, né, Wesley e Bruno, é mais uma atividade física que traga a você, né, essa recuperação, esse ganho de massa muscular. Então você pode escolher, você pode escolher a musculação em si só, que é o puxar o ferro na academia, você pode escolher, às vezes, um funcional, você pode escolher um crossfit, você pode escolher um beach tênis, você pode escolher um Hyrox. Olha o tanto de atividade física que a gente tem. Você precisa o quê? Que você tenha algo para te dar a musculação, o músculo, para você ganhar isso. Você usar esse músculo e fazer hipertrofia. Hipertrofia. Né? Então, beach tênis também tá na moda, né? Tá. Você joga beach tênis? Tá muito na moda. Nunca joguei, não. Você tem cara de jogador de beach tênis, Nunca não. joguei. Nem mas, você. Mas numa oportunidade aí, por que não, né? Lembrando que tudo isso aí é porque que o pessoal tá buscando. A gente busca o quê? Eu já falei, saúde. Combater o quê? A obesidade. Obesidade, ela é doença crônica. Tem CID. Né? Tem CID. Ela tem que ser combatida. O Dr. Wesley, ela trabalha em pronto-socorro, também já trabalhei e trabalha ainda em pronto-socorro. Às vezes a gente pergunta ao paciente assim, qual comorbidade que você tem? Nenhum fala que tem obesidade. Não é cultural nosso Não é ainda. cultural ainda. Então isso tem que ser impregnado, sabe? Entender que ser obeso é uma doença. Porque traz o risco cardiovascular, aumenta a chance de um AVC, aumenta a chance de um infarto. Às vezes a diabetes está descontrolada, né? E as pessoas têm medo. Agora, a obesidade, doutor Idelson, nem sempre ela está associada só com a má alimentação, né? Às vezes a pessoa se alimenta bem e é obesa. Genética, Metabolismo, metabolismo. Né? Assim, eu como pouco, mas meu metabolismo é lento. E ainda tem esse come pouco, eu acho engraçado demais. Aí quando você vai ver como você come pouco, o que é o comer pouco? Ah, doutor, às vezes eu como de manhã e à noite, mas aí você vai ver a alimentação da pessoa, o de manhã e à noite é um pratão de pedreiro, ou às vezes é um McDonald's. E a gente existe algo Ficou dentro... o dia inteiro sem comer, comia um em McDonald's jejum. no final do dia. E existe uma coisa no nosso corpo que chama-se taxa metabólica basal. O que é isso? É a quantidade que a gente usa para, tipo, zerar e não engordar, certo? Vamos supor, o Dr. Wesley queima 1.500 calorias sentado aqui, sozinho, sem nada. Se ele fizer a ingesta de 1.500 calorias no dia, ele vai zerar. Então ele não vai nem engordar, nem perder peso, certo? Se ele ingerir menos, ele vai perder peso. Agora, se ele ingerir mais e ele não faz atividade física, ele começa o quê? Engordar. Então, não adianta comer pouco, mas só comer carboidrato. Aí eu como pouquinho, mas só come errado, né, doutor? Na Isso. verdade é isso. E Né? assim, uma dúvida muito grande que eu vejo os pacientes às vezes perguntam, né? Porque tá em voga o assunto, como estamos falando desde o início. O Mounjaro, ele tem principalmente o Mounjaro, né? E o Ozempic também. Corta a fome total. Total. Né? Então, se eu vi alguns pacientes me relatar, eu gostaria que você falasse da sua experiência de consultório. Alguns pacientes me relataram que eles não comem, ficam sem comer nada, tem gosto e come muito pouco, quase nada. Aí eu te pergunto, ficar sem comer, que o nosso organismo ele precisa de uma série de alimentos, precisa de vitamina, carboidrato, proteína, lipídios bons precisa e de ruins. tudo. Sim. Tem que ser balanceado. Eu percebi com esses, né? Claro que meu N é muito menor que o seu, né? Aham. A gente tem aí menos casos que você acompanha mais em consultório. A gente acompanha no dia a dia, na família, né? Todo mundo pergunta. Mas, enfim, o que eu falo para esses pacientes? Eu falo assim, rapaz, o negócio de ficar sem comer nada tá errado. Isso aí não tá certo. A gente precisa de toda essa gama de alimentos. Você percebe isso no consultório e como que a gente sai, assim, a gente sabe que é médico, a gente sabe que isso está errado. Sim. Como que a gente sai desse processo? Dentro hoje no meu consultório, né? Eu aprendi isso também e eu trago.
Primeiro que o tratamento eu faço conjunto. Eu não faço ele somente comigo. A partir do que um paciente me procura e a gente faz um protocolo de emagrecimento para ele individual, a gente utiliza uma nutricionista do lado. A nutricionista para fazer esse balanceamento. Eu falo ao paciente, você vai ter o quê? Você vai ficar sem comer, realmente. É como se você tivesse feito uma bariátrica. Não vai ter fome. Só que aí eu passo para a nutricionista como eu quero que esse paciente se alimente durante o dia. Em porcentagens. E ela monta a dieta dele. E eu falo para ele, eu falei, ó, lembra que eu falei da taxa metabólica basal? Se o paciente Wesley, 1.500 calorias, eu monto para ele uma dieta de 1.000. Então aquilo, ele vai causar o quê? Déficit calórico para ele emagrecer e ele vai ter o suporte também. Aí ele come 30% de proteína, 40% de carboidrato, entendeu, doutor? Então ele não fica sem comer, ele é obrigado, porque ele sabe que se ele ficar sem comer, ele vai perder massa muscular. Aí entra a questão da disciplina e da reeducação, né, que nós vamos falar muito isso nos próximos programas. Tá vendo né? como é difícil? Questão que a gente vai chegar no final, viu, Bruno? Propor um tratamento, juntar o conhecimento desses 3 grandes médicos que nós trouxemos aqui, para a gente chegar no final no melhor, porque eu vejo que já é um problema, né, de consultório, então eu tô certo, né? Existe esse problema que o paciente se empolga, né? Ai, não tô comendo nada e tô emagrecendo. Existe que muitos eles não aderem, né? Eles não aderem. É o que eu falei, tem essa dificuldade. Agora você falou uma questão interessante no primeiro bloco, quando a gente estava falando sobre a questão da alimentação, né? Então, a partir do momento que você está fazendo uso desses medicamentos, você tem uma ingesta maior de proteínas, e aí você usou o termo seguinte, e carboidrato no momento certo. Sim. Qual é o momento certo de consumir o carboidrato, doutor Idelson? É de manhã, no começo do dia, que vai te dar energia ali? Ou é à noite? A proteína realmente ela é melhor à noite? Como que é essa questão? Para quem está nos assistindo, a gente tem mais 3 minutinhos de programa. Eu sempre falo que depende muito qual é a meta do paciente, né? Como a gente está falando mais das canetinhas do emagrecimento, eu sempre deixo meus pacientes com carboidrato, mas até às 18 horas ele pode consumir. Depois disso não pode consumir. Ah, mas por quê, doutor? Porque geralmente à noite, nosso intestino, queira ou quer não, a gente fica mais preguiçoso. Então o carboidrato ali, para ele, aquele horário seria ruim. Então eu peço para a nutricionista geralmente deixar mais para ele, ó, deixa mais livre no período da manhã, que eu falo, ó, seu café da manhã tem que ser igual ao rei. O seu almoço tem que ser igual a um príncipe e sua janta de mendigo. Igual mendigo. Essa é a política que eu jogo. Então isso... Tá certo. Bem, vamos repetir para você que está em casa, né? Então, o café da manhã como igual um rei, né? Um bom café da manhã. O nosso almoço igual a um príncipe e a janta... Jantar igual um mendigo. Muito bom. Bem, a gente está caminhando aqui quase para o final do nosso programa. Doutor Wesley, qual a mensagem final aí a gente deixa aí para os nossos espectadores? Gente, o assunto é sério, espectadores, né? Por isso nós optamos, volto a frisar com muita ênfase, nós trouxemos aí esse mês de junho para tratar só praticamente desse tema, né? Para que nós possamos levar informação de qualidade e agradecer ao nosso amigo Deus que tem aí a sua expertise no assunto de emagrecimento. E semana que vem nós teremos o doutor Fernando. O doutor Fernando vai estar aqui com a gente também tratando o mesmo tema para ficar bem sedimentado na cabeça de vocês que obesidade é doença, é uma doença crônica e é uma doença grave e que nós precisamos nos cuidar e tratar ela de forma segura com acompanhamento médico. Beijo no coração, fiquem com Deus e até a reprise em quarta-feira. Só um minutinho, doutor Wesley, só para deixar o perdão, doutor Wesley. Doutor Idelson, muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço, viu? Brunão, muito obrigado, tá? Wesley, brigadão pelo convite, meu amigo. E vamos seguir junto. É isso. Então tá, como o doutor Wesley já apresentou aqui, a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Na próxima semana, doutor Fernando Marques, médico também, estará aqui para falar desse assunto. Agora vamos embora, né, doutor Wesley? Abraço, fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês. Até próximo domingo. O programa Saúde Total tem o patrocínio, em nossa clínica, sua saúde vem em primeiro lugar, Instituto Acerte. Compromisso com o seu bem-estar.